Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia, graças a Deus. Eu espero que com vocês e com a família de vocês também esteja. Breve, eu tenho fé que nós vamos aí, que esse pesadelo, na verdade, vai estar passando e nós vamos retornar com as nossas atividades presenciais, voltar com a nossa vida normal, né? É importante que nós tenhamos fé nesse momento complicado que o país está passando. Então, pessoal, hoje a nossa aula será uma aula, né, que ela vai ser dividida em alguns momentos, tá? Nesse primeiro momento, eu vou terminar o conteúdo com vocês, nós terminaremos o capítulo. Em seguida, eu vou disponibilizar para vocês os exercícios para vocês fazerem. E logo após, eu vou corrigir a lista de atividades que foi encaminhada para a escola. Eu espero que vocês tenham feito, tá? Aproveitem o máximo tempo de vocês aí, organize a agenda de vocês para que vocês possam aí, para que vocês não se percam aí nos conteúdos, combinado? Então, nesse primeiro momento, nós vamos terminar com o capítulo, combinado? Então, nós vamos começar, né, a falar aí sobre a caatinga. Pessoal, não reparem, tá? Eu estou gravando em um outro espaço aqui da minha casa, porque o Rafael está na sala, no quarto, nos quartos, e acaba que fica inviável estar gravando nesses locais, né? Vocês sabem que eu tenho um bebê e isso dificulta, né? A gente está utilizando aí esses outros espaços. Então, tem espaço que fica mais tranquilo, né? E eu optei para ficar mais próximo de vocês, porque a gente tem uma tranquilidade para vocês aprenderem. E eu acho que dessa forma vocês aprendem mais, a aula se torna mais positiva, né? Menos cansativa, tá? Então, na medida do possível, nós vamos estar gravando dessas formas, gravando em diversos espaços. Eu estou com o fone para que com o fone o áudio fica melhor para vocês, tá? Eu já percebi que a acústica fica melhor com a presença do fone, devido à questão do próprio microfone, combinado? Então vamos então continuar, tá? Nós falaremos agora sobre a caatinga. Eu coloquei aqui para vocês, eu printei na verdade a página do livro de vocês de ciências para auxiliar aí nos nossos estudos, combinado? Pessoal, quando a gente trabalha com a caatinga ela ocupa aproximadamente 1 milhão de quilômetros, tá? 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso equivale a aproximadamente 11% aí do território brasileiro. E quando a gente trabalha aí com os estados, né, a Caatinga ela abrange aí a região do Nordeste e uma parte de Minas Gerais. Quando a gente trabalha com o clima nesse local é um clima, pessoal, a gente chama de semiárido, tá? E quando a gente trabalha com temperatura, anualmente, né, a temperatura média equivale a 27 graus Celsius, tá? E, inclusive, uma característica do clima semiárido, gente, é a questão do baixo volume de chuva. E também uma outra complicação é um extenso período de seca, tem uma seca prolongada. Então, o que ocorre? O clima quente, seco e extenso, né? Essa secura, ela é extensa. Então, dando sequência aí à caatinga, né? Então, pessoal, esse clima extremamente seco faz com que os vegetais, faz com que as plantas, elas criem aí estratégias de sobrevivência, né? Nós sabemos que os vegetais, eles transpiram pelas folhas. Então, pessoal, o que acontece? Se está com uma seca prolongada, o vegetal ele não pode ficar perdendo água, porque senão ele pode desidratar e ele morre. Então, o que normalmente as plantas elas fazem? As plantas desse bioma fazem? As plantas elas perdem as suas folhas justamente para evitar de ficar transpirando, para evitar de perder água. Então, com isso, é uma estratégia de sobrevivência do vegetal. Por isso que nesse tipo de bioma, nos períodos de seca, né, normalmente as plantas todas perdem, né, perdem as suas folhas, tá? Por esse motivo. Outra característica também de adaptação, pessoal, dos vegetais é a questão das raízes, tá? As plantas desse bioma, elas apresentam raízes extensas. Por quê? Justamente devido à questão da seca, né?
as raízes, na verdade, elas vão sugar essa água, né, do subsolo, para quê? Para estar mantendo o vegetal ali enquanto estiver com esse período dessa seca prolongada. Agora, já nas plantas, né, que já tem outras estratégias de sobrevivência, por exemplo, os cactos. Os cactos já é um pouco diferente, né, pessoal? Os cactos, o que acontece? As folhas dos cactos aí, na verdade, são espinhos modificados, né, e transformados aí em folhas. E o que acontece? As folhas, elas ficam aí dos cactos, né, extremamente reduzidas, tá? E transformadas aí, na verdade, ou algumas se transformam em espinhos, justamente para quê? Para armazenar aí a água, né? Os cactos, eles têm eles apresentam aquela morfologia justamente devido a quê? A condição ambiental. De quê? Indisponibilidade de água, a falta do recurso, né? Então, assim, eu falo que cada ser vivo, né, ele desenvolve uma estratégia de acordo com o meio ambiente que ele está. Então, ele se adapta para conviver com aquela condição ambiental, tá? Isso é uma característica muito interessante aí não só dos vegetais, como que os animais também apresentam essas características, e tudo isso, pessoal, tem uma condição em comum, que é o quê? Evitar perder água, né? Por quê? Esses períodos assim não tem água. E se tem, é pouco. Então o vegetal ele precisa de se manter. E essa é a estratégia que ele tem para conseguir se manter durante esses períodos. Bom, pessoal, dando aqui continuidade à questão da flora e da fauna, né? Nesse bioma que nós estamos trabalhando, né, na Caatinga, quando a gente trabalha com a flora, né, é muito comum o tipo de vegetação, as plantas das famílias, né, cactáceas. Lembra que eu comentei com vocês que são as plantas relacionadas aí aos cactos? Isso justamente porque os cactos, né, eles possuem as folhas dos cactos, na verdade, ela é o quê? Ela nada mais é do que uma modificação, são espinhos, tá? E eles têm aquela característica, né? Elas apresentam aquela característica justamente para evitar que o vegetal aí perca água, né? A gente fala que elas são impermeáveis. Porque se o vegetal ele começar a perder água excessivamente, ele vai entrar num processo de desidratação e ele pode morrer. Então é uma estratégia de sobrevivência da espécie a questão do tipo de folha, tá? Porque isso eu estou falando com vocês das famílias cactáceas, mas nós temos outras plantas também, tá? As outras plantas, o que vai acontecer com as outras plantas? As outras plantas, as folhas vão cair, tá? As folhas das árvores vão cair, as folhas dos arbustos vão cair, tá? Só que nos cactos as folhas não caem, porque eles já têm estratégias para sobreviver com aquela seca. Quando a gente trabalha aí com a questão da fauna, né, a gente pode destacar aí, essa fauna é uma fauna que ela é repleta aí de répteis. Nós temos, por exemplo, calangos, serpentes. Nós temos também diversos anfíbios, nós temos diversas aves, tá? Nós temos também alguns marsupiais. E esses aí são os animais normalmente que se destacam aí nesse tipo de bioma, né? Na Caatinga. Inclusive, pessoal, esses animais, a maior parte da fauna que é constituída a Caatinga é uma fauna de animais que apresentam hábitos noturnos, tá? E essa característica, na verdade, também está relacionada com uma condição ambiental. Na verdade, esse comportamento noturno, o animal que é noturno, né? Ele acaba que ele hiberna durante o dia. E ele tem o quê? Ele sai, né, dos seus espaços, sai das suas tocas, durante a noite. Por que acontece isso? Para evitar, pessoal, porque a noite normalmente ela esfria. Então, para evitar o quê? Que o calor excessivo e a seca durante o dia venha o quê? Prejudicar esse animal. Então, normalmente, os animais que fazem parte desse habitat são animais que apresentam aí o hábito noturno, tá? Quando a gente trabalha com fertilidade de solo, né, o solo da Caatinga, ele é um solo fértil, né? Ele é um solo que ele é apto para agricultura, ele é apto para pecuária, só
no mesmo momento que a gente trabalha, né, com fertilidade, que ele é um solo fértil, ele também devido à questão da seca prolongada, ele é um solo extremamente o quê? Duro, né? Então, isso faz, na verdade, com que muitas plantações, muitas plantas, na verdade, acabam o quê? Secando por falta de chuva. Então, gente, o que acontece? Esse tipo de solo, né? Caso aí o agricultor venha optar por fazer os seus plantios, é um solo que precisa ser o quê? Que precisa ser regado constantemente, né? Normalmente, o que é feito nesses locais? Normalmente são construídos açudes. Lembra que eu comentei com vocês? O que é o açude? O açude, na verdade, são pequenas represas que armazenam água. Então, normalmente, quando tem plantações nesses locais, faz, né, esses açudes para estar irrigando essas plantações, né, para estar dando uma condição para que essa semente germine e que produza aí, né, o que tem que ser produzido, aquilo que o produtor ele tem intenção de colher. Quando a gente trabalha, né, a questão do desmatamento, o desmatamento nessa região da Caatinga, ele está relacionado aí com a exploração da lenha, tá? Então, gente, utiliza-se essa lenha para a produção do carvão vegetal. E isso vem causando aí um enorme prejuízo para o ecossistema, né? Justamente por quê? Porque isso degrada o solo. Então, assim, teria que ser feito, né, no caso, para estar evitando aí essa situação, de ter essa questão do corte aí dessa vegetação. E também realizar ações aí de reflorestamento nesses locais, né? Para quê? Para evitar aí esses impactos ambientais que essa degradação, né, vem aí provocando, tá? Então, basicamente, essas são algumas características importantes que o livro de vocês destaca aí sobre esse tipo de bioma, tá? Quando a gente trabalha com flora e fauna, nós temos aí diversas outras espécies. Eu citei para vocês algumas do livro de vocês, mas nós temos aí diversas outras. Caso vocês tenham aí curiosidade, podem pesquisar, combinado? Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar um box que está lá na página, né, nessa página 87 do livro de vocês, que é o box que fala sobre a desertificação. O que significa isso? Alterações climáticas, pessoal, pode fazer com que certas regiões do Nordeste passem aí por extensos períodos de seca. É o que a gente chama de seca prolongada. E com isso, gente, o que acontece? Com essa seca prolongada, a cobertura vegetal dessas regiões acaba o quê? Acaba diminuindo. Então, essa alteração, né, ela pode levar num processo conhecido que a gente chama de desertificação. O que acontece com a desertificação? O solo, gente, ele vai perder a proteção que ele possui. Então, ele vai ficar sem proteção contra a erosão. E com isso, ele vai perder a sua camada fértil. Então, ele vai tornar-se o quê? Arenoso e ele vai tornar-se o quê? Estéril. Então, em consequência dessa situação com o solo, existe uma perda enorme da fauna e da flora. Então, diversos vegetais morrem. Desculpa aí o barulho do fundo, tá? Diversos vegetais morrem e diversos animais também morrem. E em consequência dessa desproteção que ele fica, de certa forma, exposto, o que acontece? Com isso, gente, aumenta o risco de incêndios. Com isso, na verdade, aumenta também a contaminação por parasitas. Por quê? Esse processo, ele faz com que que a água potável ali, ela fica extinta, né? Ela acaba de certa forma. Então, com isso, a água não fica potável, a água fica imprópria para o consumo, tá? E sem contar também que, além dessas alterações climáticas, a gente também tem que destacar também que outras situações ali provocadas também pelo homem, né? Como, por exemplo, a prática de agropecuária inadequada, o desmatamento, a mineração, isso tudo pode o quê? Estar prejudicando aí o nosso solo. Agora, para reverter esse processo, nesse caso, era necessário... pessoal, o Jefferson está passando aqui de baixo, tá? Para não aparecer no vídeo aí para vocês. Para reverter esse processo,
seria necessário o quê? Promover aí ações de reflorestamento, seria também muito interessante a reconstrução dessa vegetação natural desse local, investir também em obras de captação de água, tem a questão também de dar assistência, né? Aí para os agricultores, e sem contar também na questão de incentivar aí a prática da curva de nível, a irrigação adequada, né? A questão do manejo sustentável. Isso tudo aí são ações que podem o quê? Estar reduzindo esses impactos aí provocados do solo. Lembrando que esses impactos podem ser provocados por alterações climáticas, ou esses impactos também podem ser provocados por ações humanas, tá? Então, basicamente, quando a gente trabalha aí com desertificação, é isso que significa, tá? Esse é o prejuízo ambiental que é causado aí no solo. Bom, pessoal, agora nós falaremos aí do Pantanal, tá? O Pantanal, ele também é chamado de Pantanal Mato-Grossense. Quando a gente fala aí onde que ele situa, né? Na verdade, ele situa nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, porém estende até a Bolívia e o Paraguai. Pessoal, o verão, na verdade, no Pantanal é um verão extremamente quente e úmido, mas também apresenta característica aí de clima tropical, tá? Tem também fortes chuvas e frequentes também, chuvas frequentes. E em relação ao inverno, gente, o inverno é extremamente frio e seco. Por quê? Porque as massas de ar vindas aí do sul, né, do Polo Sul, provocam aí a queda da temperatura. Olha só para vocês verem, tem uma característica tão legal no Pantanal que 2/3 aí, aproximadamente, dos rios do Pantanal costuma ficar, gente, alagado durante aí a época de chuva, tá? Então, tem determinados momentos que vai acontecer chuvas abundantes e os rios acabam que o quê? Que transbordam. Aí, na hora que acontece esse transbordamento dos rios, pessoal, o solo ele acaba então recebendo uma grande quantidade de fertilizante natural vindo aí de diversas regiões. Então, o que acontece? O rio transborda e na hora que transborda vai o quê? Levando todos os nutrientes, todos os fertilizantes aí que apresenta aí disposto aí no solo, tá? E em consequência disso, pessoal, na verdade, no Pantanal, a vegetação ela vai variar de acordo com o tipo de solo, de acordo com a altitude e de acordo também com o tipo de alagamento que tem na região. Por quê? Porque vai depender do tipo de fertilizante que veio aí dos locais aí, no processo da inundação, né? Dependendo do local, a gente tem vegetação que é típica de vegetação da floresta amazônica, tem alguns locais que tem vegetação típica de cerrado, de mata atlântica, tá? E sem contar também que quando a gente trabalha aí, nós temos também aí diversas lagoas e diversos rios que apresentam aí algumas plantas aquáticas, tá? As plantas aquáticas, pessoal, elas apresentam aí na cavidade ar, e esse ar faz com que elas consigam o quê? Flutuar na água, tá? Também é característica aí desse tipo de bioma, tá? Também é característica do Pantanal. E assim, quando a gente trabalha com flora e com fauna, nós sabemos que no Pantanal há uma maior diversidade aí de aves do mundo. Ou seja, nós temos aí diversas araras, tucanos, emas, siriemas, tá? E diversas outras. Essas aves, na verdade, gente, são aves migratórias. Normalmente, elas vêm de outras regiões em busca aí de recurso, né? Recurso alimentar. Às vezes também elas vêm aí de outras regiões também, muitas das vezes por questões aí reprodutivas, tá? Então, uma grande parte aí de aves frequentam essa localidade, por isso que eles abrangem aí essa diversidade de aves, por quê? Devido a essa questão também das aves migratórias. Tem as aves do local, do bioma local, e tem também o quê? As aves migratórias, tá? Mas a gente não tem só a questão de aves nesse bioma, não. Nós temos aí também diversos répteis, nós temos também uma diversidade também de peixes. Quando a gente trabalha com problemas, né, no bioma Pantanal, gente, das maiores ameaças aí desse bioma, na verdade, são as grandes criações de gado.
Por quê? Essas criações de gado, gente, elas vão acelerar a erosão do solo. E com isso, o que acontece? Elas causam, na verdade, um assoreamento de alguns rios. O que é isso? O assoreamento, pessoal, são detritos, na verdade, que vão se acumulando no fundo dos rios, e à medida que a terra, né, e os detritos vão caindo, o que vai acontecendo com esse rio? Esse rio vai ficando o quê? Raso, né? Ele vai diminuir sua capacidade de quê? De escoamento. Nós temos também outro grave problema também que a gente destaca nesse bioma, que é a questão do garimpo do ouro. Por quê? O garimpo do ouro, gente, na hora que está acontecendo o garimpo, o mercúrio, na verdade, que é usado aí para fazer que é usado nesse processo, nessa separação, ele acaba que os garimpeiros o quê? Lançam esse mercúrio nos rios. Então, com isso, essa água acaba o quê? Contaminando, né? O mercúrio, na verdade, quando está fazendo o processo de separação das pedras preciosas, o mercúrio, gente, facilita o processo de encontrar o ouro. Então, à medida que ele vai à medida que vai mexendo ali, ele vai o quê? E aquele processo de mexer acontece como se fosse uma espécie de uma peneira, né? Então coloca o mercúrio e vai mexendo aquilo ali na água e acaba que aquele mercúrio ele contamina a água, porque o mercúrio ajuda a facilitar para encontrar a pedra preciosa, mas em compensação polui a água dos rios. Mas nós podemos destacar também o que? A caça ilegal também é um outro grave problema da região. Nós podemos destacar também o que? A pesca predatória, que ameaça a fauna também da região. Então, assim, a exploração do Pantanal, gente, ela é extremamente extensa, tá? E isso faz com que o bioma acabe se tornando o quê? De certa forma frágil. Então, assim, para reduzir essas medidas, né, é necessário, por exemplo, fiscalizar o controle da pesca para evitar a questão da captura dos peixes, né? Principalmente na época da reprodução, né? Impedir também a questão do uso de rede, né? Nós sabemos que redes de malha fina, gente, o que acontece? Na hora que a rede é lançada, se ela é fininha, os filhotes de peixes acabam o quê? Aderindo, acaba vindo juntamente da rede. Então, acaba que eles também o quê? Morrem. Então, também seria uma estratégia a questão dessa fiscalização dessas redes. Sem contar também que a caça também e a captura de outros animais também tem que ser combatida, né? Na verdade, são diversas ações aí que precisam ser feitas nesse bioma para que consiga estar o quê? Amenizando aí esses impactos, tá? Então, basicamente, do Pantanal, são essas informações que vocês precisam saber. Bem, agora nós falaremos aí do nosso último bioma, né? A mata das araucárias e também a mata dos rocais. Vamos começar então pela mata das araucárias, tá? A mata das araucárias, pessoal, também ela é conhecida, ela também é chamada de pinheiral ou floresta das araucárias, tá? Ela na verdade é um tipo de floresta, apresenta aí um clima subtropical e quando a gente fala em estados, ela abrange aí os estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e normalmente são regiões aí de maior altitude, ok? Quando a gente trabalha com ecossistema, as estações do ano, pessoal, elas são bem marcadas, tá? O inverno, na verdade, é bem frio, apresentam aí chuvas também regulares. E assim, quando a gente fala sobre vegetação, nesse tipo de localidade, né, na Mata das Araucárias, a vegetação predominante é o pinheiro do Paraná. Essa planta, gente, é uma planta nativa da localidade. E o que acontece? É muito comum também ter não só o pinheiro, mas é comum também nessa localidade encontrar a canela, erva mate e algumas outras plantas. É também comum nessa região, né, igual eu falei com vocês, a questão dos pinheiros. Pessoal, o pinheiro, na verdade, né, os pinheiros em si, eles têm umas folhas que são folhas o que a gente chama de compactadas, tá? O que acontece? Essas folhas, na verdade, compactas, né, elas é uma estratégia do vegetal. Por quê? Porque esse tipo de folha, inclusive, é uma folha compacta que a gente chama de forma de agulha, tá?
característica dessa folha, essa morfologia dessa folha, ela faz com que o vegetal, ela vai evitar que o vegetal perca o quê? Água. Como que ela faz esse processo, né? Como que ela evita isso? Esse formato de agulha, pessoal, essa cera, essa folha, ela possui na sua estrutura uma cera, tá? Uma espécie de uma cera. E essa cera vai evitar que a planta o quê? Transpire. Né? Como se, a cera é como se fosse uma barreira que vai diminuir a perda da água por transpiração. Lembra que eu comentei com vocês que as plantas transpiram pelas folhas? Então, se a folha do pinheiro ela tem essa cera. Se ela tem essa cera, o vegetal não vai perder água. Por quê? Essa cera vai evitar, vai proteger, vai evitar que ele perca água, tá? Inclusive, essa característica, gente, ela é uma característica muito vantajosa para o vegetal. Por quê? Porque além de evitar que o vegetal perca água, por exemplo, no inverno, quando é uma estação extremamente fria, né? E quando acontece aí o processo, as águas, né? O solo pode congelar. E pode o quê? Faltar água. Então, o que acontece? E se vai faltar água, vai atrapalhar o quê? As raízes de quê? De sugar a água. Então, o vegetal não perdendo, eliminando todas as possibilidades dele perder água, isso faz com que ele consiga o quê? Sobreviver, né? É uma estratégia de sobrevivência aí, essa questão dessa cera aí na parede das folhas aí dos pinheiros, tá? Inclusive, a transpiração ela vai ser o quê? Vai ser menor. Ou não vai o quê? Não vai acontecer. Mas nós não temos só o pinheiro, não. Nós temos também diversos outros animais. Nós temos diversas aves, diversos insetos. Nós temos aí também, inclusive, quando a gente fala da questão dos problemas, né, gente? A maior parte da mata das araucárias aí, elas foram, pessoal, devastadas aí e foi retirada, na verdade, a madeira, tá? E o que acontece? Inclusive, esse problema, gente, causou um grave impacto ambiental, tá? Eles retiraram aí a madeira e cultivaram aí o eucalipto, inclusive da espécie Pinus, tá? E o que aconteceu, gente? Quando eles fizeram aí essa extração, né, dessa madeira, né? É claro que eles usaram essa extração para fazer também móveis, para fazer também papel. E o que acontece? Isso daí, gente, provoca um enorme desmatamento na região. E isso daí causa um grave impacto ambiental. E nós sabemos que o desmatamento é muito sério. Então, quando a gente trabalha aí com o desmatamento, tanto a flora, né, que são as plantas, sofrem, como que também os animais também, que a fauna também acaba o quê? Sofrendo, tá? Então, assim, inclusive existiram aí diversas espécies, inclusive, que foram extintas devido a essa situação, tá? E a vegetação natural e original, ela só está mantida porque nós temos algumas unidades de conservação nesses locais, porque se não existissem essas unidades, na verdade também o que? Nem existiriam mais esses exemplares, nós nem saberíamos que eles existiram em algum momento, né? Então é muito importante essas unidades aí de conservação, tá? Já em relação, pessoal, à mata dos cocais, aí ela já está em um outro local aí do estado, né? Ela encontra-se localizada aí nos estados aí do Maranhão, do Piauí, do Ceará, tá? E em relação ao clima, gente, o clima nesse local, ele é um clima muito quente, tá? O clima da Mata dos Cocais é extremamente quente e a disponibilidade de água, gente, ela vai depender da região, tá? Então, tem uma questão também regional. Essa mata, pessoal, ela é formada por vários tipos de palmeiras, tá? Ela é formada também, a gente pode citar também que dentro dessas palmeiras nós temos também o babaçu, tá? Que é um exemplo de uma palmeira. Nós temos também a carnaúba também, que é uma planta do local também. Nós temos também o buriti.
Inclusive, nessa figura que eu coloquei para vocês, né, a figura 3.56, está mostrando aí esses exemplares, tá? E assim, gente, a mata dos cocais, na verdade, ela vem sendo, gente, intensamente desmatada, tá? E infelizmente esse desmatamento é para ceder espaço aí para as monoculturas, tá? Que é um tipo de cultura só. A pessoa planta, o produtor planta no local um único tipo de cultura, chama monocultura. E o que acontece, gente? Isso daí afeta o ambiente e afeta também as pessoas que dependem da comercialização dos produtos locais. Então, inclusive, nos estados do Maranhão, do Piauí, nós temos aí diversas mulheres, elas são conhecidas aí como quebradeiras de coco babaçu, tá? É aproximadamente 300.000 trabalhadoras, gente, que dependem aí economicamente do babaçu, tá? Que é o coco. Inclusive, elas estão aí lutando com um projeto de lei para garantir que elas tenham, gente, livre acesso aí aos babuçais, aos babaçuais, tá? Que são os locais que tem aí essas coqueiros, tá? Essas plantas. Na verdade, inclusive elas também estão brigando para elas terem acesso também, né, aos que estão plantados também nas regiões privadas. Por quê? É desses locais, né, na verdade, são aí dos babaçuais que elas tiram aí o seu sustento, tá? E, inclusive, existe uma lei, na verdade, chamada de Lei do Babaçu Livre, tá? Que é uma lei aí que elas estão aí, né, lutando para que elas consigam aí ter acesso a esses locais, né, ter acessos aí livres, na verdade, aos babaçuais, para que elas consigam aí o quê? Explorar esses locais para garantir o sustento, né, das suas famílias, tá? Então, por aqui nós finalizaremos aí o nosso capítulo, tá? Eu vou disponibilizar agora os exercícios para vocês fazerem. Na semana que vem, pessoal, eu vou corrigir esses exercícios, tá? Eu gostaria também de informar para vocês, não deixem de pegar os exercícios que estão sendo encaminhados para a escola, tá? É extremamente fundamental que vocês peçam os responsáveis de vocês para irem lá buscar os exercícios, porque a única forma, gente, que tem da gente aprender a matéria é fazendo o quê? Exercícios, tá? Então, entre em contato com a secretaria da escola, verifique o horário de funcionamento para vocês buscarem esses exercícios. Então, eu vou agora liberar para vocês aqui os exercícios para vocês fazerem do nosso livro. Gente, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, pode me enviar e-mail, tá? Que eu vou responder todos vocês. E outra coisa, nessa aula também nós vamos estar corrigindo a lista de exercícios que foi encaminhada para a escola, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham feito. Eu vou anexar a lista aqui e em seguida nós continuaremos aí, na verdade, nós iniciaremos aí a correção dessa lista de exercícios, combinado? Agora vocês farão as atividades do livro de vocês, essa que está printada aí na tela de vocês, das páginas 94 e 95, das questões de 1 a 14. E vocês farão também a atividade de olho no texto, alternativas A, B, C e D. E na próxima aula eu vou corrigir tudo com vocês, combinado? Essa é a lista de atividades que foi encaminhada aí para a escola, tá? É a nossa primeira lista de atividades. E nessa aula eu vou estar agora corrigindo essas atividades com vocês, tá? Eu espero que vocês todos tenham feito. Lembrando, pessoal, que é responsabilidade de vocês aí a organização dos estudos de vocês, tá? Se vocês não se organizarem, não tiverem responsabilidade com os estudos, vocês ficarão prejudicados. O ensino, né, à distância, ele é tão importante quanto o ensino presencial, ele funciona da mesma forma, desde que a pessoa tenha aí responsabilidade com o estudo. Então, vamos lá, então, começar aí a nossa correção, tá? Essa foi a primeira lista que foi enviada aí para a escola. Agora, nós vamos corrigir a lista de exercícios que foi encaminhada para a escola. Na questão número 1 dessa lista, está pedindo para explicar a teoria da deriva continental.
Olha só, de acordo com o cientista alemão e meteorologista Alfred Wegener, ele propôs, pessoal, o quê? Ele propôs nos seus estudos que há milhões de anos, tá? Os continentes eles poderiam estar unidos aí, formando um imenso continente que ele chamou de Pangeia. E ele propôs também que em determinado momento essa Pangeia começou-se a dividir em porções menores que lentamente, na verdade, se movimentaram até a posição atual dos continentes. Aí essa ideia, que é a ideia que ficou conhecida como o quê? Teoria da deriva continental. Caso vocês tenham alguma dúvida, na página 18 do livro de vocês está explicando detalhadamente essa questão. Questão 2. Explique a teoria das placas tectônicas. Essa explicação, pessoal, sobre a movimentação dos continentes, na verdade, ela faz parte de uma teoria que recebe o nome de tectônica de placas ou tectônica global, tá? Essa teoria, gente, afirma que a crosta da Terra é formada por placas que estão em movimento. Essa teoria também, gente, vai explicar o porquê que acontece o maior número de vulcões e terremotos em determinados locais da Terra. Essa teoria também vai explicar a questão da presença de fósseis, de rochas semelhantes em continentes diferentes, né? E aí, entre outros aí, fenômenos também, tá? Então, basicamente, essa que é a teoria aí das placas tectônicas. Foi disponibilizada a resposta para vocês, tá? Confiram aí se vocês acertaram. O que é e qual é a causa de um terremoto? Veja bem, pessoal, o terremoto, na verdade, ele... O que é o terremoto? Na verdade, os tremores ou vibrações aí da superfície da Terra é o que recebe o nome de terremoto ou abalos sísmicos, tá? Então, terremoto pode ser chamado de terremoto ou pode ser também chamado de abalos sísmicos. Só que assim, na maioria das vezes, nos casos, esses tremores, na verdade, são muito fracos e só é possível percebê-lo com o auxílio de aparelhos, tá? Só, gente, que quando a gente fala de ocorrência, né, os terremotos geralmente eles podem ocorrer aí na região de contato entre duas placas tectônicas, ou seja, quando essas duas placas estão em movimento, né, elas podem ficar presas umas às outras e em determinado momento a força ali acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar uma energia que é transmitida como se fosse ondas de choque. Aí isso daí recebe o nome de ondas sísmicas, tá? Lembrando que sismo, pessoal, significa abalo, tá? É uma palavra grega, significa abalo. Então, os terremotos e tremores da Terra podem ser chamados também de sismos por isso, tá? Por quê? Porque eles abalam aí, né? Devido aí à questão dos tremores. E lembrando que o aparelho que mede esses tremores é o sismógrafo, tá? E olha só, inclusive, essas ondas, na verdade, ao se chocar, elas vão, né, vão se espalhar aí pelas camadas da rocha e vão provocar, então, os terremotos, tá? Então, basicamente, é isso que é o que a gente chama de terremoto, tá? A título de curiosidade de vocês, normalmente, gente, não é possível prever com muita antecedência aí quando que vai acontecer um terremoto, não, tá? Existem alguns sinais que são liberados, mas esses sinais, na verdade, normalmente são liberação de gases por vulcões, tá? Ou às vezes também alguns tremores. Então, isso daí são alguns sinais que pode acontecer, né, um terremoto. Aí, no caso, de acordo, tem país que é mais intenso, né, essa questão. Aí a população ela é treinada para saber lidar com essa situação, tá? Então, assim, as pessoas elas já sabem o que elas têm que fazer diante de uma situação dessas. Foi liberado aqui a resposta para vocês, tá? Confiram aí com as respostas de vocês. Questão 4. O que são tsunamis?
Então, pessoal, existe uma diferença aí entre os terremotos e os tsunamis, tá? Em relação aos tsunamis, por exemplo, quando as ondas sísmicas, lembra, pessoal, que o termo sismo quer dizer abalo, tá? Então, quando ondas sísmicas, elas vão aí ocorrer sobre os oceanos, aí, gente, uma grande quantidade de massa de ar vai ser deslocado e quando acontece esse deslocamento, vai provocar uma grande onda, né? A gente chama de onda gigantesca. E isso daí que são os tsunamis, ou também pode ser chamado de maremotos. Inclusive, pessoal, uma informação aqui a título de curiosidade de vocês. Na verdade, às vezes os terremotos eles podem ser seguidos de tsunamis, tá? E quando a gente estuda sobre isso, né? Inclusive as pessoas que vivem na costa, elas são alertadas que quando aconteçam aí esse tipo de fenômeno, né? Elas precisam aí se deslocar para regiões mais altas, tá? Por quê? Porque elas precisam, né, ficar protegidas devido à questão da inundação. E assim, mesmo os terremotos e os tsunamis, eles são tragédias, na verdade, que provocam aí muita destruição e muita morte. Em 2011, na verdade, eu até comentei isso com vocês na sala, né, quando nós estávamos trabalhando com esse capítulo, na costa do Japão aconteceu um tsunami, na verdade, que provocou a morte de quase 19 mil pessoas, tá? Isso daí aconteceu na cidade de Natori, na província do Miyagi, tá? E o que aconteceu? Essa cidade, ela foi extremamente comprometida com o tsunami, inclusive atingiu, na verdade, diversas casas, matou milhões, né? Mataram 19 mil pessoas, quase 19 mil pessoas, né? Especificamente em torno de 18.446 pessoas, tá? Que morreram aí nesse tsunami. Então, assim, foi uma tragédia, né? Que marcou aí essa cidade, tá? Isso daí que eu estou informando é só a título de curiosidade mesmo de vocês. Eu liberei aqui a resposta, vocês confiram aí se está de acordo com as respostas de vocês. Por que no Brasil praticamente não ocorrem terremotos? Pessoal, no Brasil, na verdade, não vai ocorrer. Por quê? Porque o Brasil ele fica localizado no centro de uma placa tectônica, longe das regiões de encontro de placas. Então, devido a essa localização, não vai acontecer por esse motivo. Questão 6. O que pode ocorrer na Terra com a diminuição da camada de ozônio? Então, pessoal, com a diminuição da camada de ozônio, pode acontecer diversas situações, tá? Pode ter o surgimento aí de diversas doenças, entre elas cânceres. Pode ter aí também pode alterar também o meio ambiente, então pode ter aí vários seres vivos também podem ser acometidos aí com a diminuição da camada de ozônio, né? Porque nós sabemos que o ozônio ele é um gás importante, desde que ele fique o quê? Lá em cima. Quando esse ozônio, né, ele vem aqui para a Terra, ele causa o quê? Diversos problemas, né? E dentre esses problemas a gente pode citar, por exemplo, inclusive mutações genéticas também. Então, assim, é muito séria essa situação e nós devemos estar, de certa forma, protegendo aí o meio ambiente para evitar aí esse grande impacto. Questão 7. Qual é o gás presente no ar em maior quantidade? Então, conforme nós já discutimos em sala de aula, o gás presente, né, em maior quantidade na atmosfera é o nitrogênio, tá, pessoal? O nitrogênio está disposto aí na atmosfera, ele ocupa aí 78% do espaço, tá? Os outros 21% aí é oxigênio e os outros 1%, né, são outros gases, tá? Então, na verdade, essa resposta aí é o nitrogênio. Manda um beijinho pro pessoal, Rafael, manda. Manda um beijo. Você tá com vergonha? Vamos para a próxima questão, para a questão de número 8. Questão 8. O que é camada de ozônio?
Então, pessoal, a camada de ozônio, na verdade, ela é uma camada que ela está localizada aí, né, na região da estratosfera, e, inclusive, ela é composta basicamente de gás ozônio, representado quimicamente por O3. Essa camada, pessoal, na verdade, pode ser o quê? Degradada pela ação de substâncias como os clorofluorcarbonos, tá? Essas substâncias, pessoal, são substâncias que são usadas aí nos desodorantes, nos aerosóis, é usada também dentro da geladeira, tem esse gás também, tá? E esses gases, na verdade, eles provocam aí a destruição também da camada de ozônio. Questão 9. Cite uma importância da camada de ozônio para os seres vivos. Então, pessoal, a camada de ozônio ela é importante porque ela tem a função de filtrar os raios ultravioleta. Então, com isso, vai evitar que nós tenhamos diversos tipos de cânceres, vai evitar também que as nossas células tenham aí diversas mutações, tá? Então, é muito importante aí a camada de ozônio para nós e também para todos os seres vivos. Questão 10. Quais os principais fenômenos responsáveis pelo aquecimento global? Olha só, pessoal, com o aumento aí, né, da população, com o aumento das indústrias, automaticamente, o que aconteceu também? Aumentou-se a quantidade de concentração de poluentes aí na atmosfera, né? Então, aumentou a quantidade de CO2 lançado na atmosfera. Então, em consequência disso, né? E também tem a situação também do desmatamento, né? Das queimadas. Isso tudo são fatores responsáveis aí pelo aquecimento global. Eu liberei aqui a resposta para vocês, conferem aí com a resposta de vocês e se vocês acertaram. Combinado? Vamos lá então. Pessoal, desculpa aí pelo fundo, né? Acaba também que eu estou gravando em um outro espaço aqui, mas o importante é que a gente fique bem próximo, não é verdade? Vamos lá então para a questão de número 11. Explique com suas palavras todos os ciclos biogeoquímicos. Então vocês vão vão fazer um breve resumo de todos os ciclos que nós já aprendemos em sala de aula. Nós já aprendemos sobre o ciclo da água, sobre o ciclo do carbono, sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Todos os ciclos que nós aprendemos, que está no livro, vocês façam um resumo aí e coloquem no caderno de vocês. Essa questão aqui é uma questão pessoal. Essa questão de número 12, eu pedi que vocês fizessem o box Investigue da página 55. Então, nos próximos slides, eu vou responder essas 5 questões que foram propostas para vocês fazerem. Questão 1. Faça uma pesquisa sobre os itens a seguir. Você pode pesquisar em livros, revistas, sites, etc. Preste atenção se o conteúdo vem de uma fonte confiável, como universidades e outros centros de pesquisa. Use suas próprias palavras para elaborar as respostas. Então, a alternativa A. Quando balões de aniversários, bexigas estão cheios de ar, eles não sobem na atmosfera, porém sobem quando estão cheios de certo gás atmosférico. Aí sim, agora vem a alternativa A. Que gás é esse? Pessoal, os gases, na verdade, das bexigas de aniversário é o gás neônio, tá? Lembra que nós comentamos isso em sala de aula? Letra B. Por que nesse caso o balão não sobe? Olha só, esse balão ele não vai subir porque ele é menos denso que o ar, tá? Então, essa aí é as respostas aí da primeira questão. Questão 2. O sabor de um refrigerante com gás muda quando a garrafa ou lata fica aberta por algum tempo. Por que isso acontece, gente? Olha só, o gás carbônico, na verdade, que estava ali dissolvido no líquido, ele vai se desprender, então por isso que, em consequência disso, acaba o quê? Alterando o sabor do refrigerante. Questão 3. Que gás presente na atmosfera é usado em letreiros luminosos? Aqui também é usado o gás neônico. Vamos para a próxima questão. Questão
Questão de número 4. Porque mesmo se você tivesse madeira seca e um isqueiro, não poderia acender uma fogueira na Lua? Porque, na verdade, pessoal, na Lua não existe atmosfera e nem gás oxigênio. E para finalizar nossa última questão, qual é a vitamina cuja síntese é promovida pelos raios ultravioleta e qual que é a sua importância para o organismo? Então, a vitamina que é produzida aí pelos raios ultravioleta, pessoal, é a vitamina D, que é a vitamina do sol, tá? É muito importante nós tomarmos o sol, claro que o sol nos horários permitidos, né? Porque a única forma que tem de nós absorvermos a vitamina D de forma natural é pela exposição à luz solar. E o benefício disso, né? Por quê que é importante? Porque a vitamina D, pessoal, ajuda a fazer com que o nosso organismo consiga absorver o cálcio de forma natural, tá? O cálcio é muito importante para a formação dos ossos, mas é claro que, por exemplo, no inverno, então, a gente não vai conseguir fazer essa absorção, porque às vezes a gente não consegue ficar exposto ao sol, né? Claro que temos sim que ficar expostos ao sol. Porém, existem também diversos alimentos que nos fornecem também a vitamina D. Mas a melhor vitamina D que a gente pode absorver é aquela mesmo liberada gratuitamente para a gente através da incidência da luz solar. E olha aí quem apareceu aqui para mandar um beijo para vocês. Manda um beijo para eles, Rafa. Manda um beijinho, manda pro pessoal. Manda um beijo, meu amor. Então tá, gente. Beijo. Dá tchau. Dá, Rafa. Tchau. Manda um beijo agora. Manda um beijo para todo mundo. Manda um beijinho. Então dá tchau. Tchau.